Shabbat Shalom para todos, que o Eterno possa abençoá-los. Eu sou o Orochi Francisco, professor da congregação Hesed DVM, Graça e Verdade, congregação esta situada aqui em Vitória, no Espírito Santo. Você que é da Redondeza e queira participar conosco, venha participar. Somos acolhedores aos visitantes. Então, você evangélico, você católico, você de outra denominação, de outra religião, a congregação está aberta para te receber com toda a hospitalidade necessária. Que o Eterno possa abençoar você que está aqui presente, aquele que nos escuta pelas redes sociais, aquele que nos ouvirá no futuro. Que a graça do Eterno, a sua bondade e misericórdia possa alcançar cada um de nós com essa palavra da quarta Parashá Vayera, que se encontra em Gênesis no capítulo 18 e vai até encerrar o capítulo 22, tá? Deixa eu ver se está ali, ó, está ali o propósito. Gênesis 18, verso 11... até o capítulo 22, verso 24, temos a Haftará, que é a porção dos profetas em 2 Reis, capítulo 4, verso 1 até o verso 37, temos a sugestão de leitura do Novo Testamento, Brit Hadashah nós conhecemos, a Nova Aliança, que se encontra em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 a 11, e a leitura dos Salmos 11, Salmo 11, dessa manhã de Shabat, dessa Parashá, tá? Está ali o título do estudo dessa manhã: Hospitalidade, Justiça e Misericórdia, de Abraham a Yeshua. Hospitalidade, Justiça e Misericórdia, de Abraão até Yeshua. Como que esse princípio a gente precisa zelar por ele, cuidar, trabalhar, persistir, exercitar diariamente, para que a gente não perca esses princípios. Qual que é o propósito do estudo? Eu quero demonstrar como a Torá e a Brit Hadashah, o Novo Testamento, se unem em torno de um princípio central, onde a presença de Deus se manifesta quando amamos e acolhemos o próximo. Então, vou repetir aqui. Qual que é o propósito do estudo? Demonstrar como a Torá e a Brit Hadashah, o Novo Testamento, vamos dizer assim, eles se unem em torno do princípio central da fé, que é onde a presença de Deus se manifesta quando nós amamos e servimos ao nosso semelhante, ao nosso próximo. Então, fazendo uma introdução aqui bem rápida com vocês, eu acho que eu lembrei de tirar a cortininha hoje. Deixa eu ver se vai funcionar. Olha lá, Hospitalidade, Justiça e Misericórdia, de Abraão e Yeshua. Eu quero tomar como texto base ali, o texto que diz: e apareceu o Senhor a Abraão. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, vamos lá comigo. Gênesis capítulo 18. Depois nós vamos ler do verso 2 em diante. Mas só esse primeiro versículo aqui, ele já nos ensina muito. E apareceu o Senhor a Abraão junto aos cavalos de Mané, enquanto ele estava sentado à entrada da tenda no calor do dia. Recapitulando essa história, no capítulo anterior, você percebe que Abraão faz a Brit Milá do seu filho e também de si. Então, ele estava enfermo. Imagina que naquele período não tinha anestesia para fazer a Brit Milá, não tinha uma faca tão afiadinha, não tinha o bisturi ali que cortava de uma forma muito fácil. Então, Abraão teve que ficar num período de recuperação, estava debilitado fisicamente, e o Eterno vai o visitar nesse cumprimento do mandamento sagrado da Brit Milá, da circuncisão, né? Então aqui o texto disse que, e esse aparecer de Deus, irmãos, não entenda simplesmente fisicamente. É lógico que depois tem a aparição aqui de 3 homens, né? Um deles ainda carregando o tetagrama, carregando o nome de Hashem, mas você percebe que Abraão tem ali a presença de Deus manifestada perto dele, né? Então, e apareceu o Senhor a Abraão nas planícies de Mané, quando ele estava sentado à entrada da tenda no calor do dia. Deus se revela, a ideia central, Deus se revela a Abraão no momento em que ele se dispõe a servir. O encontro com o divino acontece no ato de amar e acolher o outro. Olha que interessante, você já pode começar a fazer a pergunta: será, quando Deus se manifesta, e a Torá diz que Deus se manifestou de fato, você não tenha dúvida que aquele momento de manifestação da presença de Deus é algo glorioso, e foi glorioso para Abraão. Só que Abraão tinha a hospitalidade, o desejo de servir ao próximo tão presente, tão intrínseco em si, que ele abre mão dessa presença
daquele prazer de estar na presença de Deus para servir o próximo. E por que ele abre mão disso? Porque ele tinha consciência que o motivo pela qual Deus se manifestava é porque ele agia dessa forma. Então, olha que noção, olha que sabedoria no coração. Ele tinha consciência que se ele não agisse em benefício do próximo, naquele momento, a presença de Deus faria o quê? Sairia daquele momento. Ele deixaria de desfrutar da presença de Deus. Então, como ele sabe que a consequência da aparição de Deus são os atos de bondade para com o semelhante, ele faz, ele age, ele sai daquele momento da presença gloriosa de Deus e ele vai servir o próximo. Ele vai fazer aquilo que ele sabe que resultou a manifestação de Deus em torno dele. Será que nós faríamos isso? Sabendo que Deus se manifesta, a gente fala, peraí, deixa eu parar ali para servir o outro. Quem tem a consciência que o resultado dessa ação de servir o próximo traz a presença de Deus, sai. Porque se você deixa de cumprir esse ato, você só faz para o propósito da presença de Deus. Você não faz com o propósito que está no teu coração. E Abraão faz porque era algo intrínseco. Era algo da natureza dele. Então ele fazia por amor. Então, Deus se revela a Abraão no momento em que ele se dispõe a servir. O encontro com o divino acontece no ato de amar e acolher o outro. O Talmud, no Shabat, ele diz assim, o Tratado de Shabat, falando sobre essa paraxá, ele fala, receber hóspedes é maior do que receber a própria presença divina. Maior do que a Shekinah. A Shekinah representa a presença divina, né? Reflexão, Deus escolheu se revelar a Abraão, não no silêncio do deserto, mas na correria de servir ao seu semelhante. No momento de servir ao semelhante. É assim que Deus age conosco, né? Às vezes a gente quer que Deus se manifeste conosco no momento da oração, no momento do louvor, e Deus quer nos manifestar no nosso dia a dia. Só que esse dia a dia precisa estar aliado com seus propósitos, com a sua vontade. Então aqui, Abraham, até coloquei ali no início, Abraão, o modelo da hospitalidade divina. Abraão, o modelo da hospitalidade divina. Quando você pega os eventos dessa paraxá, Gênesis capítulo 18, onde você percebe dessa revelação de Deus a Abraão, e depois 3 anjos aparecem para Abraão, e ele não sabia que era anjo, tá irmãos? Ele não foi seletista, ele não foi lá fazer essa brahá, essa bênção, essa hospitalidade achando que era anjo. Ele foi achando que eram pessoas. Isso era algo que ele fazia para qualquer um. Então depois, por isso que a Brida Hadashah faz, faça bem a todos e ajude a todos, pois assim você pode estar ajudando, atendendo a anjos. Ele faz essa referência, que Abraão foi ajudar o próximo. Lá que ele descobriu que era anjos. Lá ele percebeu, mas antes a intenção dele era fazer o bem ao semelhante. E quando você olha esse texto de Gênesis capítulo 18, e logo depois do capítulo 19, a destruição de Sodoma e Gomorra, a gente acha que esse assunto está ali de forma aleatória, que ele não tem conexão. Ele está totalmente conectado, porque a Torá demonstra, no capítulo 18, a atitude de Abraão, para demonstrar como era diferente a sua atitude dos habitantes de Sodoma e Gomorra. E você vai ver, eu vou te provar por A mais B, que eles faziam o oposto que Abraão fazia. E você vai perceber aqui no meu ensino qual foi o motivo pela qual Deus de fato trouxe o juízo a Sodoma e Gomorra, que as pessoas só associam isso ao pecado sexual, que também estava conectado. Era o contexto de um julgamento de Deus, é como se fosse uma taça sendo preenchida com a iniquidade praticada. Mas o que mais pesou aqui, você vai entender aqui nesse julgamento de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Mas por que a Torá demonstra aqui um ato de bondade de Abraão para com o semelhante depois da destruição de Sodoma e Gomorra? Esse ato de Abraão está conectado com aquilo que Sodoma e Gomorra não fazia. Você vai ver um pouco mais à frente. Então, vamos ler juntos Gênesis capítulo 18, verso 2 até o verso 8, que eu quero mostrar a você como Abraão era o modelo da hospitalidade divina. Lá do verso 2 diz assim, ele ergueu os olhos e observou, e estava diante dele, encontrava-se 3 homens. Por isso que a Torá mostra, ali eu li para você, Shaloshá Anashim. Shaloshá 3, Anashim, homens. Então,
Haviam 3 homens diante dele, para que você não pense que Abraão saiu da presença de Deus porque ele achou que era anjo. Então ele tinha que sair porque eram pessoas especiais, vamos dizer assim, né? Pessoas de autoridades. Não, por isso que a Torá chama eles de homens, características humanas, para demonstrar que isso estava dentro da sua raiz, dentro da sua essência. E ele saiu da presença de Deus porque ele sabia que o motivo que a presença de Deus estava ali é porque ele agia dessa forma no seu cotidiano. Ao vê-los, correu da porta da tenda para encontrá-los, prostrou-se com o rosto em terra. Você já parou para pensar, você, fazendo a Brit Milá e enfermo, você correr para encontrar um visitante? Você já parou para pensar, meu amado? A gente enfermo correndo para receber alguém que a gente não conhece, para ajudar, para receber da sua casa, para te dar trabalho, onde você vai ter que levantar, onde você vai ter que fazer serviço, onde você vai ter que arrumar uma cama, onde você vai ter que fazer janta, onde você vai ter que fazer comida. Olha como que a gente está distante desse princípio no nosso cotidiano. Olha como que a gente precisa zelar sobre isso. Um homem que estava enfermo, ele se levanta, ele não se levanta de qualquer forma, ele se levanta, peraí que eu vou chegar lá, deixa eu ver se eu vou mesmo, deixa eu pensar, deixa eu ver a opinião da minha mulher, deixa eu ouvir que se tem comida em casa, deixa eu ver se eu tenho um travesseiro confortável. Não, ele levanta e ele corre. Ao vê-los, correu da porta da tenda para encontrá-lo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: meu senhor, se encontrei graça aos seus olhos, por favor, não deixe passar seu servo. Por favor, permita-me enviar a você um pouco de água, para que lavem os pés e então descansem à sombra da árvore, e trarei a vocês um pouco de pão. Pelo fato de terem chegado a este teu servo, refresque-se antes de continuar. Muito bem, eles responderam, faça o que você disse. Abraão correu até a tenda da Sara e disse: rápido, 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça bolos. Abraão correu até o gado, pegou um bezerro bom e tenro e entregou ao servo, que se apressou para prepará-lo. Então ele pegou a coalhada, leite e o bezerro que ele preparou e colocou-os diante dos homens. E ele permaneceu em pé, perto deles, junto a uma árvore, enquanto eles comiam. O que a gente pode aprender aqui, irmãos, sobre esse princípio? Primeiro, a hospitalidade é um ato de adoração. Diferente de muitas religiões ou de denominações que sempre associam a santidade com o ato de você orar, com o ato de você fazer louvores, de adorar a Deus, isso sim está associado com o Akedushá, com a santidade, com o ato de adoração. Mas um desses pilares, uma dessas colunas, é você também fazer o bem ao próximo. Também é um ato de adoração, de serviço a Hashem e de glorificar o seu nome, você se dedicar para cuidar da criação de Deus, daquilo que Ele formou pela sua bondade. Então assim, o judeu entende que todas as vezes que você está num culto, onde você tem um rito para praticar, isso é santidade sim. Mas junto com isso, tem que estar acompanhado os atos de bondade, para com os semelhantes. Se você quebra uma parte desse tripé, você está manco. Entre um e o outro, eu te garanto que Deus vai preferir o ato de bondade, mas um complementa o outro. É agradável a Deus um homem que faz o ato, ou a mulher que faz o ato de bondade, mas que também se dedique a fazer os momentos de louvor, o momento de adoração. Você lembra lá quando a gente ensina sobre o lulav? Tem uma pessoa que tem um cheiro bom, mas ela ainda não tem sabor, então requer aquela que cumpre o mandamento, mas ainda não tem um conhecimento. Então tem pessoas, e a gente conhece pessoas assim no nosso cotidiano, que faz o bem porque é da sua natureza, mas ela ainda não reconheceu a Deus como seu grandioso Criador. Ainda não tem um compromisso do serviço, uma coisa complementa a outra, uma não tira a outra. Então é super importante você entender que estarmos aqui em momento de adoração faz parte da santidade, mas precisa ser colaborado com a ideia de fazer bem ao próximo, de cuidar do semelhante, de ser hospitaleiro, de pensar no pobre e no necessitado. Abraão interrompe a revelação divina para servir aos visitantes. O amor ao próximo é a forma mais elevada de adorar a Deus. Por isso que eu te falei, por que ele larga a presença de Deus? Não é que ele larga, ela continua com ele. Eu só estou usando essa expressão de largar para explicar a você que ele saiu da presença de Deus ali fisicamente, não espiritualmente, né?
porque ele sabia que o resultado da presença, porque ele agia dessa forma. E se ele deixasse de agir daquela forma naquele momento, possivelmente a presença de Deus deixaria de estar com ele. Então ele fala, eu sei qual que é o motivo que o Senhor está aqui, é porque eu ajo dessa forma. Então ele vai e vai servir o semelhante. A prontidão e a alegria no servir. Tem um princípio que Yeshua nos ensina que é como que se todo ato que nós fazemos, isso é judaico, isso está na Torá e na Brit Hadashah, ele tem uma recompensa naquele ato. Pode ser fisicamente, pode ser no mundo vindouro, é certo. Fisicamente pode ser que aconteça, pode ser que não ocorra, a gente nunca sabe. Mas espiritualmente, sempre cada ato, cada mitzvah que cumprimos, tem um galardão separado para nós em cumprimento desse mandamento, tá? Isso é judaico, isso é bíblico. E Yeshua nos ensina que se a gente faz algo simplesmente por fazer, por obrigação, é como se a gente já tivesse conquistado essa recompensa, esse galardão. Porque assim, mesmo que você faça com cara feia, emburrado, é melhor do que não fazer. Mas esse é o modelo correto? Não é o modelo correto. Quando você faz com alegria, a sua recompensa faz com que você cumpra o mandamento de uma forma exata, de uma forma perfeita, e você tem algo a mais preparado para você que você desconhece, diferente daquele que vai lá e faz por obrigação. E Yeshua fala, você já recebeu sua recompensa, porque você fez só para fazer. Abraão nos ensina como fazer bem ao próximo com alegria, com desejo de fazer o bem, porque 3 vezes o texto repete a expressão correu, vaiarot Avraham, correu Avraham, ele foi correndo, ele não foi assim titubeando, será que eu vou, será que eu não vou, enfermo meu amado, só faz isso quem tem a alegria de servir ao próximo. Então ele correu para encontrar, depois que eles aceitaram o convite, ele corre para dar a ordem a Sara, prepara rápido, depois o seu servo faz rápido, depois ele pega rápido para dar a comida e a bebida para aqueles seus visitantes. Então demonstra alguém que faz com alegria. Você já viu, se eu chegar para o Isaac e falar assim, Isaac, vamos para a escola? Ele vai demorar 3 horas para trocar de roupa. Ele, para botar a cueca é um sacrifício, depois a calça é um sacrifício. A Flavinha, de forma muito sábia, vai ensinando ele a ser independente, mas é chato, que demora uma meia hora para colocar 2 mudas de roupa, mas tem que ser assim. Mas chega para ele e fala, vamos andar de bicicleta. Faz, porque faz com alegria. Brincar com a bicicleta é um desejo, aí você corre, você faz com amor. Quando a Torá diz que Avraham correu, é porque ele fazia, porque amava, porque gostava daquilo que ele fazia, estava dentro de si. E olha que interessante, ele envolve Sara, mostrando que a Hesed, a bondade ativa, é um valor familiar. Sara, porque ele poderia chegar, deixa eu mesmo fazer, não. Ele, além de fazer o ato de bondade, ele envolve a sua família nesse contexto. Irmãos, a gente precisa aprender isso. A Flavinha aqui eu sei que ela não gosta disso não, mas ela faz isso de forma sábia sempre. A gente separa lá os trocadinhos dentro do carro. Todas as vezes que a gente encontra um morador de rua, um pobre necessitado, ao invés da gente pegar o dinheiro e dar, a gente dá para o Isaac e João. Fala, então meu filho, pega ali e dá. E ele já sabe, papai, ele já vê o morador de rua que já até conhece a gente. Já até conhece. Eles, ao visualizarem o morador de rua, ele falou, papai, cadê o meu dinheirinho? Aí quando passa do lado do João, eu dou dinheiro para o João e o Isaac começa a chorar. Eu também quero dar. Aí fica aquela briga. Mas é envolver a pessoa na tzedakah. É isso que Avraham faz. Ele pega o contexto e começa a envolver a Sara. E Sara vai com alegria fazer também, ela corre atrás. Já viu aquela pessoa também que você pede para fazer rápido, mas começa, eu vou dar uma demorada, porque esse marido chato que fica mandando um monte de gente aqui para dentro de casa, em vez de dar trabalho para ele, dá trabalho para mim. A maioria das mulheres fazia isso. Eu ia falar assim, né? Os homens também. Essa mulher chata só faz bem para os outros, aí fica trazendo esse monte de gente dentro de casa aqui, tirando do meu conforto, querendo ver o meu joguinho de futebol, minha Fórmula 1, jogar meu videogame. Eu jogando videogame com 50 anos de idade. Irmão, estou dizendo que você não pode deixar de fazer isso, né? Mas a gente vai evoluindo, vai aprendendo. Olha como esse espírito de fazer bem ao próximo era uma união familiar. Todos estavam envolvidos nesse processo. Olha o que o Midrash diz.
Midrash Rabbah diz: porque serviste meus mensageiros com pão e carne, eu sustentarei teus filhos com maná e cordonizes. Olha a ideia judaica de quando você faz bem ao teu semelhante, quando você cumpre a mitzvah, você recebe a brahá nesse mundo físico, recebe a brahá para os seus descendentes. A Torá não diz que Deus visita as iniquidades até a 3ª e 4ª geração, mas dos seus servos milhares quando elas fazem. Ou seja, o que quer dizer visitar esses milhares? Quando você faz um ato de bondade, as gerações futuras, elas vão usufruindo dessa bênção. Elas vão recebendo essas alegrias que você teve em cumprir o bem. Irmãos, até hoje eu lembro aqui, citando o meu avô, que eu tive, meu nome é por causa dele, né, faleceu meses antes de eu nascer. Quando as pessoas falam do meu avô, minha avó, aquela brava, pensa numa senhorinha tinhosa, braventa, que meu avô passava uns apertos com ela. Meu avô pacato, magrelão, alto, com 1 narigão, igual que herdeu o nariz dele. Todo mundo fala: Francisco, seu avô era calmo, pensa numa pessoa amorosa, pensa numa pessoa querida por todos. Cara, carrega isso para as outras gerações, recebe essa brahá. Eu sempre falo, né, as pessoas aqui, tem a figura da Rita. Rita chega, está com uma confusão danada. Eu sei que vocês não gostam de citar nome, eu também não, né? Desculpe então, Rita. As pessoas, quando está com problema, todo mundo na confusão, chega a Rita, dá uma voz mansa e bota aquele negócio tudo em paz, apenas com uma frase. Os filhos e netos recebem esse benefício, vão aprendendo também a usufruir da paz. Irmão, se isso é verdade, o contrário também é verdadeiro. Se você faz o mal, se você pratica o mal, a possibilidade, você não carrega o pecado, mas você carrega a consequência daquilo. Quantos maridos tratam as esposas com maldade porque os pais fizeram da mesma forma com as suas mães? Quantas mulheres que talvez não aprenderam a respeitar os seus maridos porque sua mãe não respeitava os maridos? Vai carregando esse ciclo vicioso de erros. Então, a gente precisa aprender esse princípio judaico de quando a gente age para o bem, eu estou fazendo por mim, não faça isso por interesse, tá, meu amado? Faça porque isso é natural seu, e a sua geração vai sendo abençoada. Esse que é o contexto, ó. Porque serviste o meu mensageiro com pão e carne, eu sustentarei teus filhos com maná e cordonizes. Quando os filhos de Israel estavam lá no deserto, você lembra que o Eterno deu o maná e cordonizes para eles? Aí o Midrash atrela isso à ação de Abraão séculos antes, mais de 5 séculos antes, né? O Zohar disse: Abraão não apenas alimentou corpos, mas também almas, pois guiava os viajantes a conhecer o Criador. Isso é verdade. Em Gênesis 12, quando fala lá que Abraão deixou a sua terra e foi para a região que Deus tinha mandado, fala que foi ele, e a sua tradução coloca servos, mas em hebraico está nefesh. Fala de almas que eles conquistaram. Então não eram pessoas que serviam simplesmente por um trabalho físico. Eram pessoas que tinham convencido, Abraão e Sara tinham convencido que Deus era único. E seguiam a fé de Abraão e Sara. Então eram pessoas que não só alimentavam corpos, mas também alimentavam almas. Porque é assim, ó, o seu trabalho ele é vazio e ele é incompleto se você só pensa em ajudar as pessoas fisicamente. Pois bem, faça isso. Tá? Não faça por interesse de trazer para a sua fé, para a sua religião. Mas quando você for questionado e tiver oportunidade, não deixe de falar quem você é, aquilo que você acredita. Então, Abraão ajudava as pessoas, mas quando tinha oportunidade, sempre falava: ó, sai dessa ideia de idolatria, reconheça que Deus era único, reconheça que Ele é soberano, reconheça que Ele é o Deus criador do universo, que Ele foi o Deus que trouxe o dilúvio devido à iniquidade do povo, que Ele é o Deus que quer que a gente amemos uns aos outros, e assim por diante, tá bom? Entenderam essa hospitalidade de Abraão? Agora nós vamos aprender aqui sobre Sodoma, o egoísmo que gera juízo. Abra sua Bíblia em Gênesis 19. Então, lembrando ali na parte 1, Abraão, o modelo de hospitalidade divina. Agora parte 2, Sodoma, o egoísmo que gera juízo. Gênesis capítulo 19, diz assim, ó, até o verso 9: os 2 anjos chegaram a Sodoma naquela tarde, enquanto Ló, assentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou o seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra, e disse:
Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai a noite, e lavai os pés, e de madrugada vos levantareis, e irei vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite, porque na rua tem um princípio aqui, os anjos queriam passar na rua, não na casa. E porfiou com eles, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez banquete, cozeu bolos sem levedura, e comeram. Perceba que o princípio de Ló também era o mesmo que carregava Abraão, né? E a Brida Hadashah chama Ló de justo, tá, irmãos? Tem uma visão judaica que fala que Ló estava bem corrompido. Eu acho que faz parte, ainda muito atrelada à coisa material, mas Deus conhece a fragilidade e fraqueza humana, mas Deus considerava ele como justo, tanto que o preservou. E antes que se deitassem, cercaram a casa, e os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo, todos os bairros, e chamaram a Ló e disseram: onde estão os homens que a ti vieram essa noite? Traze-o para fora a nós, para que o conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos, não façais esse mal. Eis aqui 2 filhas que tenho. Olha a coragem desse homem, né? Olha a coragem desse homem, disponibilizar as filhas ao invés dos visitantes. Que ainda não conheceram homens, não conheceram homens, fora vô-las trarei, e farei delas como bom for aos vossos olhos, somente nada façais a esses homens, somente por isso vier a sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro esse indivíduo, falando de Ló, veio aqui habitar, e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram para arrombar a porta. Olha que situação totalmente diferente, né? Abraão aprendendo a hospitalidade, ensinando a hospitalidade, exercendo ela, dando de comida, de bebida para essas pessoas. Diferente, Ló repete a mesma ação, os recolhe para dentro de casa, e os habitantes de Sodoma e Gomorra querendo fazer mal a esses visitantes, a esses estrangeiros. O profeta Ezequiel, ele apresenta qual foi o motivo pela qual Sodoma e Gomorra recebeu esse juízo tão severo de Deus. Olha lá o que diz o profeta Ezequiel. Ele fala assim, Ezequiel capítulo 16, verso 49 diz: eis que essa foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão. Então era uma sociedade rica, bem-sucedida, e próspera, tranquilidade teve ela e seus filhos, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Na Parashá vaierá, a hospitalidade de Abraão e a crueldade de Sodoma e Gomorra são colocados lado a lado, como contrastes morais e espirituais absolutos, contrastes, um tratando bem e outro de forma severa, repudiando a chegada do pobre e do estrangeiro. Enquanto Abraão representa o amor ativo, a generosidade e a justiça compassiva, tzedakah vehesed, justiça e graça, eu vou falar sobre isso depois. Sodoma representa o egoísmo institucionalizado, a inversão da moral e a negação da compaixão. Olha aqui, irmãos, egoísmo institucionalizado, padronizado na sociedade. Sodoma representa o egoísmo legalizado. A tradição judaica ensina que o pecado de Sodoma não foi apenas moral, sexual, foi social e institucional. Eles legalizaram o ódio e criminalizaram a bondade, distorceram valores fundamentais representados pelo Eterno e que Ele deseja para a sua criação. Então, eles aqui legalizaram o ódio, repudiaram a assistência ao necessitado, ao estrangeiro, e eles criminalizaram você fazer o bem ao semelhante. Olha o que o Midrash cita. O Midrash, a tradição judaica, descreve que os sodomitas criaram leis perversas para impedir
a entrada de estrangeiros, impediram, institucionalizaram, estabeleceram como regra, proibiram o estrangeiro de entrar dentro daquela sociedade, dentro daquela região. Eles proibiram a hospitalidade. Quem acolhesse ou alimentasse um viajante era condenado à morte. Vou citar aqui um exemplo citado na tradição judaica, que foi o motivo pela qual Deus trouxe esse juízo lá de Gênesis 19, tá? Segundo esse relato da tradição. Proibiram a caridade. Então assim, primeiro, proibido a hospitalidade. Você não pode receber o estrangeiro. Não pode. Está proibida a caridade. Era crime oferecer pão, abrigo ou água a quem não fosse da cidade. Você já viu hoje, irmãos, não foi uma, não foram duas, foram muito mais vezes, que a pessoa percebe que você está ajudando alguém na rua e fala assim, por que você está fazendo isso? Você está incentivando a pessoa a permanecer na rua. Por que você dá alimento? Porque você está ajudando a pessoa a permanecer na rua. Você já viu isso? É como que, estou dizendo, irmãos, eu sei que esse assunto ele é muito mais complexo do que a gente achar que é 2 mais 2. Mas eu não posso ensinar a você aquilo que a Bíblia não me dá respaldo. A Bíblia não pede para você perguntar qual é a característica da pessoa, qual é a sua formação, qual é a sua capacidade de sustento, qual o motivo que ela está ali necessitando desse recurso. A Bíblia não me dá esse respaldo para que eu faça uma pesquisa antes, para saber quem eu posso ajudar e quem eu não posso ajudar. Pelo contrário, lá na Bíblia Rachá você vai encontrar um versículo que diz, dê a todos aqueles que te pedem. Então eu entendo que esse assunto ele não é tão simples, mas eu não posso institucionalizar e proibir as pessoas de ser hospitaleiras, de receber alguém, ou só receber depois que eu faço toda uma pesquisa sobre aquilo, e que eu não posso fazer caridade ao próximo. Fala, Chico. Roube mais. Muito bem, mas ele recebeu esse ladrão em algum momento, né? Muito bem, Chico. E que tem ajudar o necessitado, trabalhe para ajudar o necessitado. Olha a ideia, o Chico está falando que em Efésios, capítulo, você sabe o capítulo? Capítulo 4, 22, né? Que ele dá 28, que ele dá um conselho ao ladrão, né? Não roube mais, e agora trabalhe e ajude o necessitado. Essa é uma ideia judaica, porque quando você recebe o perdão, a graça, você prejudicou pessoas, então você está com a sua balança ali negativa. Você recebe a graça de Deus, Deus zerou esse débito que você tinha e Ele quisera. Qual que é o objetivo agora? Que você faça com que sua balança do bem, ela evolua. Então, a orientação dele de fazer de tzedakah fala assim, já que você prejudicou no passado, recompense agora fazendo o bem. Faça o bem, ajude o próximo. Fala, meu amado. Fala no microfone que isso vai me ajudar, tá? Eu acho que você vai chegar onde eu quero adentrar. Olha lá. Nos dias de hoje, nos Estados Unidos da América, as leis que são contrárias à imigração, elas colocam o cidadão americano numa posição muito difícil. Sim. Eles não podem acolher imigrantes considerados ilegais, porque eles estariam incorrendo em crime. Sim. Seja parente, seja mãe, seja pai, seja o que for. E se esse americano, se ele for uma autoridade do governo, um funcionário público, ele está obrigado a entregar, a denunciar o imigrante, seja mãe, seja pai, seja irmão, e não pode se relacionar com eles de maneira alguma. Que bom, muito bem você ter comentado isso, que eu vou tentar dar resposta a esse tipo de lei, a esse tipo de situação que a gente tende a embarcar também nesses princípios. Esse é um problema quem defende lado de direita e esquerda, né? E eu falo sempre isso, se você me perguntar qual que é o meu ponto de vista, eu tenho uma ligação muito mais próxima à visão da direita. Mas pelo fato de ter uma proximidade, uma similaridade mais com a direita, não faz com que eu tenha que embarcar em todas as leis que a direita defende. A gente precisa aprender a ter esse nível de maturidade, irmãos.
Por isso que eu defendo que você precisa ter isonomia, sabedoria, para analisar e ter massa crítica. Porque eu vi que quando pessoas de bem assumiram o poder, faltaram pessoas que davam uma opinião crítica, todo mundo colaborava com tudo, com todas as ideias, com todas as situações. Não é esse pensamento. Isso não faz bem para que uma pessoa que está numa posição importante de cargo público possa progredir, possa fazer e administrar bem. Eu sempre digo aqui, eu como host dessa comunidade, se eu tivesse só pessoa me bajulando, isso é muito mal para mim. Eu preciso de pessoas aqui que falam, Rocha, está errado. E eu tenho, tá? Rocha, não vai para esse caminho. E eu tenho a consciência de falar, eu não posso tomar decisões simplesmente por tomar. É lógico, tem decisões corriqueiras aqui que a gente toma mais rápido. Mas decisões sérias, eu vou buscar conselho, porque eu sei que eu preciso disso. É fundamental. Isso é importante na vida. Mas vamos lá, eu vou entrar nesse assunto um pouco mais à frente, mas muito bem citado, tá? Oi. Pode. Quando eu comentar, você entra. Eu vou falar literalmente sobre essa visão. Aí você entra dando sua colaboração, porque esse assunto eu vou entrar aqui. Daqui uns 5 minutinhos eu estou falando dele, aí você fala, tá bom? Não esquece de comentar, não. Então lá, ó, o egoísmo legalizado. Proibiram a caridade. 3. Tolerava a crueldade. Então, se você fizesse mal a esse estrangeiro, esse pobre, e premiava a indiferença. Diziam, o que é teu, o Sairendri fala isso, né? E o que é meu, é meu. Enquanto os sábios dizem que o certo você falar, o que é meu é teu, o que é teu é teu. Tipo assim, eu não quero o que é teu para mim, você pode até me dar. Né? Estou falando de mim, mas o certo é cada um ter essa visão, o que é meu é teu. Ali não, o que é teu, e o que é meu. Não tem esse negócio de troca, de bondade, de fazer atos de caridade. Eles estão ali, ó, essa aparente justiça, né? Que tudo que é meu é só meu, eu não preciso repartir. Então, uma aparente justiça, na verdade, é o egoísmo travestido de princípio. Então, você legaliza o negócio. Você fala, não, vai vir pobres para cá que vai destruir a nossa prosperidade. É chato ver moradores de rua, a gente ficar recebendo um visitante, um monte de gente na rua morando. Irmãos, olha os pensamentos que a gente vai criando e olha as barreiras que eu não posso incentivar vocês a criar em sua consciência. A Torá não permite isso, a Brit Hadashah não nos ensina isso. Eu vou concluir com os ensinos de Yeshua. Não nos ensina esse modelo. Eu sei, eu volto a dizer, eu não sou agente político, eu sei que esse assunto não é uma sentença fácil, mas eu não posso colaborar com a ideia de você restringir e proibir a entrada do estrangeiro de um pobre. Não posso, isso não é bíblico. De modelo nenhum. Deixa eu só ir passando aqui, ó. Havia em Sodoma, olha a história da jovem que fala por que Deus trouxe o juízo lá em Gênesis 19. Eu não sei se essa história é verdadeira, porque ela não é bíblica, mas a tradição judaica conta que o motivo pela qual Deus foi visitar e aqueles homens não foram para a casa de Ló, mas foram para a rua. É lógico que Deus sabia, mas Deus queria criar ali uma testemunha contra aqueles atos, né? Aqueles anjos, eles vão para a rua, porque eles queriam ver se esse tratamento mesmo era realidade. Olha o que diz a história. Havia em Sodoma uma jovem piedosa, que secretamente levava pão aos pobres. Quando os líderes descobriram, condenaram à morte, prenderam-na a um poste, cobriram o seu corpo com mel e deixaram que as abelhas a devorassem até morrer. E o grito do seu sangue subiu até o céu, e foi o clamor que chegou diante de Hashem, conforme Bereshit Rabá, no capítulo 49. Então essa jovem, ela fazia bem em silêncio, mas ela foi descoberta. E eles colocaram ela num poste, colocaram mel, as abelhas comeram até ela morrer, de tão picada que ela foi. Essa jovem representa o último vestígio da Hesed, da bondade, em Sodoma. Quando a bondade é punida e a compaixão é criminalizada, Deus intervém. A bondade é punida e a criminalidade é incentivada. A maldade ela é instituída, ela é estabelecida, institucionalizada. Contraste moral e espiritual. Deixa eu ver se eu coloquei ali. Eu coloquei, ó. Abraham abre sua tenda em todas as direções. A gente realizou os casamentos aqui, ó. Todas as vezes que a gente vai no casamento, a gente mostra a rupá. Por que tem a rupá lá aberta em 4 cantos? O que a gente diz no momento do casamento? Representa quem? A tenda de Abraão, que estava aberta para receber os estrangeiros, o visitante, o pobre.
E ele corria atrás, então está aberta. Não é ali só para achar o casamento bonito, é para que a gente exerça essa hospitalidade, faça assim como nosso pai Abraão. Como o seu dono fazia? Fechava as portas da cidade. Olha o contraste. Abraão corre para servir, Sodoma corre para ferir. Ali diz que eles correram atrás dos anjos para os pegar. Abraão alimenta os estrangeiros, Sodoma expulsa quem os acolhe. Abraão intercede pelos justos, Sodoma zomba da justiça. Por que você fez isso, Ló? Agora mais mal vamos fazer a ti do que queríamos fazer esses visitantes. Abraão representa Hesed, a bondade. Sodoma representa crueldade legalizada. Por isso que eu te falei que o texto de Abraão, capítulo 18, é um contraste daquilo que era feito em Sodoma e Gomorra. Por isso que logo em seguida veio o julgamento. Porque Abraão age com bondade com semelhante, Sodoma fechava todas as portas e a criminalidade estava institucionalizada e a bondade estava sendo criminalizada. Mundo doido, né? Diferente dos dias atuais não, tá, meu amado? Diferente não. Os ensinos rabínicos ensinam. Como que eles ensinam? Presta atenção. O que é meu, o que é teu. Dizem os homens de Sodoma, e isso é destruição do mundo. Olha o que eles dizem, nunca diga aquilo que é teu, é somente teu. Irmãos, a gente estava aprendendo aqui o vidui, que são orações de confessar o pecado em Yom Kippur. E lá, um dos pecados que a gente confessava era o pecado de roubo, quando nós não fazíamos abrahá, a bênção antes do alimento. Você sabe por que essa lógica? Por que era considerado um roubo? Porque a ideia bíblica judaica é que tudo pertence a Deus, tudo pertence a Hashem. O alimento é Ele que é o dono, Ele nos dá, Ele nos concede. Então, quando a gente faz abrahá, a bênção, é como se a gente estivesse pedindo permissão para comer. Então, eu peço permissão ao dono para que ele me dê aquele alimento. Quando eu deixo de fazer abrahá, é como se eu estivesse deixando de pedir a permissão para comer. Então, se eu estou deixando de pedir a permissão para obter aquilo, eu estou fazendo o quê? Roubando, estou defraudando. Estou dizendo que você faz abrahá, é sempre bom, faça oração. Mas olha como o conceito está por trás, que Deus é o dono de tudo. Então, se você tem um bom emprego, um bom salário, não tenha ideia que a sua capacidade, o seu intelecto, da sua força que está ali condicionada. Não tenha esse pensamento, entenda que Deus é o dono de tudo, Ele te concedeu. Você é só um canal para que aquela bênção chegue a você e a outros. Yeshua disse que nós sempre teríamos o quê? Pobre no meio de nós, sempre teríamos. E por que existe pobre no mundo? Porque para que a caridade e a Hesed possa existir. Porque se todo mundo tivesse o suficiente, como que ia ter atos de bondade? Então existe o pobre para que o rico possa ajudá-lo. Esse é um conceito. Quando você vai em Jerusalém, você vai ver toda hora lá o pobre, de Sedacá. Fica chato, né? Chato assim, na gente, na mentalidade ocidental. Mas para ele pedir ajuda é normal, porque ele entende que ele está naquela condição, não é pela sua incapacidade, é porque Deus o comissionou dessa forma, e ele está agindo para o benefício daquele que está doando. Ele entende dessa forma, tá, meu amado? Não é você que está recompensando, é lógico que você está recompensando ele fisicamente, mas perceba, enquanto você o remunera financeiramente, ele te remunera espiritualmente. Porque o pobre, quando você dá o dinheiro a ele, ele está recebendo monetariamente, mas você que deu está recebendo em troca espiritualmente. É muito maior a bênção, é muito maior. O Zohar disse, o mundo foi criado com Hesed, Sodoma buscou destruir o próprio fundamento do mundo. Então, a gente já estudou isso aqui, o mundo foi criado em 3 pilares, Torá, Hesed e tem a justiça, né? Justiça, Hesed, Torá e justiça. Esses 3 pilares. Avodá, o serviço, a Torá, que é a verdade, e a Hesed, que é a bondade. Esses 3 pilares estão ali. Eles quebraram a Hesed, não faz o bem. Não faz o bem. Rashi diz, eles transformaram a caridade com crime e a justiça em vergonha. Uma inversão completa dos valores da Torá.
Sodoma simboliza, olha lá, ó, Sodoma simboliza o colapso moral de uma sociedade que institucionalizava o egoísmo. O clamor de Sodoma foi o grito dos oprimidos e o injustiçado, como a da jovem piedosa. O contraste é claro. Abraão usa sua tenda para abençoar, Sodoma usa sua cidade para excluir. O espírito de Sodoma reaparece sempre que a indiferença é considerada normal e a compaixão é vista como fraqueza. O clamor de Sodoma é o clamor dos esquecidos de hoje. Voltando para o tema que a Rovena comentou e o nosso amado irmão falou. Olha como que a gente tem a mania de achar que essas coisas são normais. Nessa semana, e eu já estava começando a estudar Paraxá, essas coisas não vêm aleatórias, né? Um prefeito da cidade de Florianópolis, não sei se vocês viram, ele proibiu, ele colocou lá uma tenda na rodoviária, essa tenda estabelecida pela prefeitura, onde ele recebe todos os visitantes que chegam de outras cidades. Ele pergunta, você tem casa para ficar? Não, não tenho. Você tem emprego para obter? Não, não tem, então volta. E ele mostrando isso, ele liga para alguém da família, fala, ó, nós estamos pagando a passagem de volta para a pessoa voltar. Irmãos, eu volto a te dizer, eu não sei que esse tema não é tão fácil, mas não é esse o modelo bíblico. Não é esse o modelo que a gente tem que embarcar. Não é esse modelo de colocar muros ali, voltando lá do tema que o Hélio comentou, né? Por mais que eu entenda que para os Estados Unidos é um desafio, porque tem uma questão muito forte de imigração, de pessoas que não têm os mesmos princípios, não têm os princípios cristãos, não têm, acabam levando baderna, acabam levando situação, mas esse não é o modelo bíblico, eu não posso colaborar com isso. Eu sei que tem prejuízo com esse modelo onde você abre para pessoas serem recebidas, mas você tem que receber. Não tem outra forma, não tem outro caminho. Você não pode institucionalizar e proibir as pessoas de buscar ajuda, de ter ajuda, senão como essas pessoas vão ser transformadas? Eu, falando aqui de uma forma bem simplória, eu imagino que precisa institucionalizar uma recepção e formar essas pessoas para que elas aprendam a viver, para que ela aprenda a construir uma vida. Esse é o único modelo bíblico. Essa maneira de você construir muros, impedir as pessoas de estarem ali, é a maneira mais fácil de você resolver o problema, mas não é bíblico, isso traz sérios prejuízos que a gente está vendo aqui de Sodoma e Gomorra. Fala, Rovena. Tem que ligar o microfone, aperta o botão. Todas as vezes que um imigrante queria fazer parte de Israel ou celebrar as festas, eles precisavam fazer a circuncisão e estarem inseridos no contexto. Então, você vem de uma outra cultura, mas você reconhece o Deus de Israel e você quer fazer parte. Então, você tem regras que você tem que seguir ali, você não pode vir com toda aquela carga de cultura. E a gente sabe que muitas mulheres que entraram, né, fazendo parte de Jerusalém, de Israel, que trouxeram essa cultura, causaram sérios problemas ali para o povo. Então, assim, quando a gente fala de Estados Unidos, eu vejo os Estados Unidos abençoando muito o imigrante de várias formas. Por exemplo, um filho de imigrante estuda nas mesmas escolas que os filhos dos americanos, né? Se eu fico doente, eu vou no hospital e eu sou imigrante, eu sou ilegal, eu sou atendida. Se eu fico internada num hospital particular e eu não tenho dinheiro para pagar, eu vou lá e falo, olha, eu trabalho, eu ganho tanto, eu não tenho como pagar. Eles dividem 1000 vezes, depois vem um americano, um milionário e paga a sua conta. Isso não é ficção, isso é realidade. Eu vi essas coisas acontecendo. Organizações para fins filantrópicos, médicos de alimentação, de roupa. Se você mora lá e você é pobre, você é imigrante, você come e veste sem você pagar nada. Agora, o que acontece é que os imigrantes vão para lá e muitas vezes são criminosos, a maioria deles. Eu tenho 2 experiências com criminosos. Uma pessoa que eu coloquei para limpar a casa comigo lá, era chefe da maior organização de tráfico de drogas de Minas Gerais e do Espírito Santo, uma senhora de cocôzinho na cabeça que ninguém ia dizer. Eles chegam lá, eles fazem documento falso, eles mudam o nome deles e você não sabe a história. Qual é a solução disso, na sua visão? Então, eu só estou mostrando
que tem situações até de guerra. Sim, mas porque estão destruindo a sociedade. É aqui que eu quero entrar, e você tocou no... Só para colocar que existe o outro lado. Existe outro lado, e aí que é a questão, meu amado, é muito bom, muito bem colocado, que é onde eu quero entrar. Você deu um exemplo fundamental no início da Paraxá, no início do seu comentário. Quando os filhos de Israel saíram do Egito e foram para a Terra Prometida, né, a ideia era essa, atravessar o mar, muitos povos se misturaram e foram juntos. Quem permitiu isso? O Eterno, através de Moisés. Muitos pecados cometidos pelos filhos de Israel, em diversas situações, quem encabeçou esses pecados, bezerro de ouro foi um, o pecado da revolta toda hora querendo voltar para a terra, foram essas pessoas que foram junto. O Eterno proibiu, mesmo sabendo dos prejuízos? Não proibiu. Eu concordo, por isso que eu falei aqui no início, essa sentença não é tão fácil, mas o modelo de proibir, sabendo que vai ter prejuízo, esse não é o modelo bíblico. O Eterno sabia que teria prejuízo em outros povos irem com os filhos de Israel para o deserto, mas o Eterno não os proibiu, e é isso que eu estou querendo ensinar. Nós não podemos proibir, eu concordo, Rovena, que eu não recebo qualquer um dentro da minha casa, diferente, mas em tudo que eu puder ajudar, estiver em minhas mãos a fazer, independente de saber quem é a pessoa, eu vou ajudar. Agora, colocar dentro da minha casa alguém, eu vou ter um cuidado muito maior, não é isso que eu estou dizendo. Você precisa ter, quando está falando de proteção dos filhos, você precisa ter um cuidado maior. Mas você não pode deixar de ajudar as pessoas. Eu sei que não foi isso que a Rovena está colaborando aqui com o ensino, tá? Mas estou querendo dizer, esse é o modelo bíblico. O modelo bíblico é você abrir mesmo que tenha prejuízo, mas os ensina. Você falou, eles aprenderam a circuncisão para participar. Eu tenho certeza que desses muitos que saíram, muitos também foram transformados, mas muitos não. Mas será que por causa dos maus eu vou prejudicar os bons que seriam? Esse não é o modelo bíblico. O modelo bíblico é falar, eu sei que nesse mundo tem pessoas que são más, mas eu mando chuva para bons e para ruins, então faço o mesmo. Acolha os ruins. Não é acolha os ruins você sabendo o que ele é. Acolha porque você acha que é bom, você não é Deus para saber quem é quem. Então assim, só toma cuidado, né? Se for para dentro da sua casa, se for para uma situação muito mais próxima, você precisa ter um certo cuidado. Fala, meu amado. Mas... você sabe, cara, vai pegar o dinheiro que você dá, vai aplicar na droga, por exemplo, do lado de casa, tá. Uhum. Sim. Faz a pergunta no microfone, meu amado. O Sandra está fazendo uma pergunta. Dá o microfone para os irmãos da internet. Vai lá. É o seguinte, a gente sabe que a pessoa é viciada em droga e eu, pelo menos, eu vivo certos questionamentos internos, porque uma vez o Lucas nos ensinou aqui, muito bem colocado, que quando você faz uma doação em dinheiro, uma pessoa, você não sabe, você não conhece, o que aquela pessoa vai fazer com o dinheiro, se ela vai beber, se ela vai se drogar, isso já não é problema seu, porque o dinheiro já é dela, certo? É um problema dela. Mas quando você sabe que aquela pessoa que está ali constantemente, né, todos os dias, você dá, sabe que ele vai se drogar, sabe que ele vai usar até para se autoflagelar, em algum momento. Entendeu? Então, você está sendo, de uma certa forma, conivente com a situação. Você sabe que ele vai usar para aquela porcariada ali. E outra, como tinha uma comunidade de pessoas de situação de rua, morando ali do lado de casa, ameaçando a vizinhança, coisa e tal. E a gente já começou a se sentir incomodado, não no sentido da presença da pessoa ali. Mas do ato em si, né? Que ela faz. É porque elas fazem aquilo, são pessoas más, são pessoas que recebem, inclusive, a ajuda do governo todos os meses, e bebem, e se drogam e tudo, e ameaçam os moradores. Então, eu falo assim, se eu ajudar, eu estou errado diante dos olhos de Deus, se eu não ajudar, eu estou agindo certo, qual é eu vou te fazer duas perguntas para responder a sua pergunta. Primeiro, se você deixar de dar, ele vai deixar de estar na rua? Vai deixar de fazer sexo? Vai deixar de cumprir a droga? Não. Então, não é o seu dinheiro que é o problema, é o motivo dele estar ali. Segundo, eu vou te responder com a minha experiência, que talvez possa servir para você, mas talvez, tá, irmão? É minha experiência.
E talvez eu te fazendo uma pergunta, você pode encontrar a resposta. Deus é Ele que te abençoa todos os dias, não é? Tudo que Deus te dá de bênção, você retribui da forma correta? Ou você, em alguns momentos, a bênção dada a você, você desvirtuou ela? Sei lá, Deus te deu para você fazer o bem ao próximo, você gastou com uma bebida. Foi beber uma cerveja. Isso é possível você fazer? Não, só responde. Tudo que Deus te deu, você fez da forma correta? Tudo que Deus te deu na vida, financeiramente, o seu dinheiro, sua saúde, a sua alegria. Responde sim ou não. Tudo você fez correto. Eu vou falar por mim então, vou fazer a pergunta ao Francisco. Tudo que Deus me deu financeiramente, eu gastei da forma adequada? Não. Deus deixou de me dar? Não, Ele continua me dando. Deus me deu saúde? Deu. Eu faço da minha saúde tudo que é correto? Não. Deus continua me dando saúde? Continua me dando. Irmãos, por que eu estou respondendo dessa forma, Sandinho? Uma vez, eu tinha esse pensamento seu, que é muito lícito, muito, como eu posso dizer, muito normal e muito lógico a gente ter, porque a gente associa sempre que a gente está colaborando com algum mal. E eu deixava de dar aos moradores de rua, sempre com essa impressão de que ele vai gastar o dinheiro em bebida, em droga, eu não dava. Eu lembro até o local, eu estava naquele sinal ali que a gente pega para entrar a Desembargador Santos Neves, em frente ali àquela pizzaria Chef Ottoni. Veio o morador de rua, eu não dei, na hora veio aquela voz do Espírito, já contei isso para vocês, que disse assim: eu já te dei tantas coisas, você fez de forma errada, eu continuo a dar, por que você não dá a ele? Irmãos, essa é a questão. É aí que o Lucas entra. Faça o bem a quem te pedir. A quem te pedir. Se você não puder, é outra questão, mas está na tua mão. Sabe o que eu faria, Sandinho? Eu continuaria a dar. Eu continuaria a ajudar aquelas pessoas. Mas sempre que eu tivesse a oportunidade, eu chamaria aquela pessoa e falaria assim: vamos sentar aqui junto, vamos comer? Deixa eu falar um pouquinho da Bíblia para você. Vamos conversar? Se ela já está ali, frente à sua casa, perto da sua casa, frequentemente, talvez esse seja o caminho, meu amado, que o Eterno te ajudar. E você que é uma pessoa doadora dessa vida, você vai ter muito mais oportunidade de portas abertas para ajudá-la do que uma pessoa que nega. Uma pessoa que nega. A Flavinha saiu daqui, mas muitos moradores de rua de Vila Velha nos conhecem. E você tem que ver a alegria quando a gente abre o vidro e dá uma boa tarde, um bom dia para eles. Eles olham para o Isaac toda hora: que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que crianças lindas, que não sei o quê. Essas pessoas vão criando afinidade com vocês, ao ponto de uma hora de você poder ajudar com uma palavra. Basta uma palavra que o Espírito de Deus coloca na tua boca para restaurar essa vida. Então, respondendo a sua pergunta, meu amado, eu vou falar por mim, não precisa fazer isso sempre. Faça, porque Deus dá chuva aos bons e aos justos e aos injustos. E Deus continua alimentando essas pessoas. Quantas pessoas más que você vê prosperando? Quem é que dá dinheiro para elas? Você acha que é Satanás que vai lá dando dinheiro, ou é Deus que dá saúde para que elas continuem? Estou falando que ela continue na maldade dela, não, para que elas tenham vida. Com a expectativa que Deus vai legalizar os atos dela, não com a expectativa de que ela se converta e volta a Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, assim, respondendo a vocês, são perguntas maravilhosas, sua e da Rovena, do Hélio. Esse tipo de modelo não é o modelo bíblico. O modelo bíblico fala: todo aquele que te pedir. Ele não fala todo aquele que seja justo, todo aquele que seja bom, todo aquele que vai fazer bem com dinheiro. Todo aquele que te pedir, dá e ajude. E deixa eu entrar aqui, que eu tenho mais 5 minutinhos para falar de Yeshua. Quero conectar lá que eu falei, desde Abraão e Yeshua, né? O pecado de Sodoma foi transformar a crueldade em cultura, a indiferença em lei e o egoísmo em virtude. A justiça de Abraão foi fazer do amor um mandamento, da generosidade, do hábito. Faça como mandamento, meu amado. Não faça pela recompensa. A recompensa é você saber o que o outro vai fazer. Mesmo que não seja para você, mas a recompensa é para a sociedade. Faça por amor ao mandamento. Para o mandamento. Senhor, eu faço essa oração quando eu abençoo uma pessoa que está na rua, tá? Senhor, se essa pessoa vai utilizar esse dinheiro para o mal, tenha misericórdia dela, não de mim, tenha misericórdia dela. Ela não sabe o que faz com o dinheiro.
E a compaixão é uma forma de adorar a Deus. Yeshua, a plenitude da Hesed, o amor ativo. Lucas capítulo 4, verso 18, diz assim, ó, o Espírito do Senhor, olha como que Yeshua começa o seu ministério. Esse versículo é ele que diz quando ele sobe a Abimá para fazer a leitura do profeta. Vocês lembram? Olha o primeiro versículo que ele fala. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E Yeshua começa o seu ministério proclamando o mesmo ideal de Abraão, o amor que acolhe e restaura. Ele diz lá, o Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Aos pobres. Vamos passar. Yeshua se senta à mesa. Como que Yeshua... aí que está nessa dia ali, ó, mesma situação, né? Pô, eu vou sentar à mesa com um drogado. Eu vou sentar à mesa com alguém que talvez faça sexo na rua. Eu sei que você não está fazendo isso para associar com o pecado. Eu vou ensinar isso aqui, ó. Yeshua não é o perdão da aprovação, mas é o convite à mudança. O que Yeshua nos ensina não é criar parede, é abrir as portas, mas você não legalizar o pecado, você não colaborar com o pecado, você transformar, você ser a porta de entrada para que a pessoa veja a possibilidade da mudança. Se a gente cria as paredes que Yeshua quebrou, meu amado, como que a gente vai ter esse mundo restaurado? O que Yeshua diz? Que a gente não deve colocar a menorá onde? Debaixo da mesa, mas sobre a mesa. Se eu estou criando uma parede, e quando eu estou falando parede, não é você socializar, mas você deixar de fazer o bem, o que você está fazendo? Você está colocando uma parede de impedimento, por um motivo que é legalizado, essa que é a questão, por um motivo que tem cara de ser bom, tem característica de ser bom, mas o modelo bíblico fala, eu sei que tem prejuízos em você abrir portas e paredes, mas é melhor você abrir do que você fechá-las. Os prejuízos serão maiores se você fecha totalmente. Espiritualmente falando, tá? Talvez pode ser financeiramente, vai ser muito bem. Estados Unidos pode prosperar cada vez mais. Florianópolis pode prosperar cada vez mais. Mas espiritualmente isso vai minguando, meu amado. Vai minguando. Estou dizendo aqui, tá, irmãos? Não fica que eu estou defendendo A ou B, não. Só estou ensinando o que a Bíblia diz, tá? Eu acho que o presidente lá tem muitos méritos, muitas coisas boas que está fazendo, mas aqui, se eu estivesse do lado dele, falar, ó, segura um pouquinho, hein? Tem um lado aqui que é bíblico que a gente precisa guardar. Você não defende a questão da família, de Deus, ó, esse não é o princípio que Deus ela. Eu sei que tem aqui um lado de falar para os colaboradores, uma visão mais um pouco separatista, no sentido de, não vou receber todo mundo, mas cuidado, tem um lado que a gente precisa ajudar essas pessoas. Yeshua se senta à mesa com os cobradores de impostos, prostitutas e pecadores, não para legitimar os seus erros, olha que interessante, não para legitimar os seus erros, mas para resgatar suas vidas. Ele demonstra, eu vou ter que passar 10 minutinhos por culpa do Hélio, da Rovena e do Sandro, não é do Rocha, estou brincando, tá, meus irmãos, vocês contribuíram demais da conta. Mas, pô, tanto que assim, eu gastei mais tempo respondendo vocês, que tem tudo a ver com o ensino, do que propriamente vocês me ajudaram a colaborar com o estudo. Mas para resgatar suas vidas. Ele demonstra que a verdadeira forma de combater o pecado não é pela exclusão. Olha aqui, Sandinho, olha aqui, ó. Não é pela exclusão, mas pela redenção. Em Mateus 9, 10, 13 diz, enquanto Yeshua estava à mesa em casa, vieram muitos colaboradores de impostos e pecadores. Você imagina se Yeshua cria uma parede para essas pessoas? Como que essas pessoas ouviriam a palavra de salvação? E reclinaram com ele seus discípulos, e ouvindo isso, disse Yeshua, os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Você também, meu amado, eu também, Rovena também, Estados Unidos também, um país com uma democracia tão maravilhosa quanto aquela, com valores cristãos presentes na sociedade. Por que excluir? Como que essas pessoas que não conhecem, conhecerão? Não estou dizendo que é fácil resolver esse problema, não. Vai ter prejuízo, vai ter moradores de rua, vai ter gente que vai roubar, vai ter assassinos, vai ter pessoas que vão querer explodir prédios. Cara, eu sei que não é fácil essa sentença, mas você chegar também não é o modelo você excluir totalmente. Tá? Só estou querendo dizer que esse não é o modelo bíblico. Aqui Yeshua revela o equilíbrio perfeito entre graça e verdade, Hesed ve Emet. Ele estende a mão,
mas também aponta o caminho da transformação. Ele não destrói a Torá, ele mostra como cumpri-la no coração, como ele diz lá em Efésios 2, que ele derrubou a parede da separação, que os judeus tinham colocado no templo, dizendo que lá Isaías disse que era casa para todos os povos, aí colocaram lá, o gentio só pode ir até aqui, daqui para lá ninguém passa, só judeu. E Yeshua vai e quebra essa parede, e a gente continua a construir, a gente não constrói a da religião ali, mas a gente constrói outras, com esses paradigmas, esses estereótipos na nossa mente, que estão aqui, tá, irmãos? Também já os tive, estou quebrando, devagarzinho a gente vai quebrando. Aqui Yeshua revela, nem eu te condeno, vai, não peques mais, falando para Maria Madalena, né? Está vendo que ele não aprovava o pecado, mas ele não condenava de modo a criar a barreira da separação. Vai, não peques mais, esse é o meu chamado, é te acolher não para colaborar e legitimar o seu pecado, mas não peque mais. Você está diante de mim, o Messias, o Salvador, então veja o meu exemplo e siga o meu exemplo. Você é a carta e o cheiro suave do Mashiach. Se as pessoas não tiverem acesso de você, como vai sentir esse cheiro? Não dá para sentir de longe, tem que estar de pertinho. Ainda mais a gente que está chegando tão pouco ao Mashiach, para pegar do seu perfume, tem que estar bem perto da gente. Tinha que estar mais próximo dele, né? Para cada vez mais exalar o seu aroma. Mateus, o juízo das nações. Olha o que Yeshua fala, juízo das nações. Te conecta lá com o juízo de Sodoma e Gomorra? O juízo de Sodoma e Gomorra, o que Yeshua diz? Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste. Você não quer dar dinheiro, meu amado? Vai lá e dá um prato de comida. Né? Dá um prato de comida. Você pode até dar uma camisinha, conselho do Rocha, já que você está vendo para não criar filho. Fala assim, ó, toma aqui, te dando, não faça aqui na frente, a gente não concorda, a gente está te ajudando, mas fazer esse negócio aqui na frente é uma afronta contra nós. Vai procurar um lugar, já que você não tem uma casa, um lugar totalmente reservado para você e sua companheira. Aqui a gente não concorda, estou te dando aqui o preservativo para você não ter um filho, não gerar uma criança para estar nessa situação, e que eu puder te ajudar, vou te ajudar. Você entende, meu amado? Aqui, desculpa, talvez até ofende você eu falar, mas assim, eu não sei, encontra um caminho para chegar até essas pessoas. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolheste. Em verdade vos digo, quando fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Lembra do princípio? Assim como Abraão recebeu os visitantes e serviu ao próprio Deus, e Yeshua ensina que servir o necessitado é servir ao próprio Messias. Olha o princípio, tanto o princípio conectado com Abraão, que saiu para servir o próximo e servir a Deus, quanto Yeshua está dizendo aqui, ó, o princípio de fazer bem ao próximo, você está fazendo a mim. Talvez tenha ali um grande pregador que está lá na rua fazendo essas asneiras, e você foi a fonte, o canal de Deus para fazer essa pessoa reconhecer a Deus. E conclusão aqui, tá, meu amado? Concluindo já tudo que nós ensinamos aqui, ó. Fora de falar da palavra do bom samaritano, né? A religião estava ali presente. Passa o sacerdote, passa o levita, com seus estereótipos na cabeça. Não vou receber, não. Aí chega aquele de quem menos espera, o samaritano, e ele vai e acolhe aquele que tinha sido assaltado, Mas na mente eu imagino na mente da gente religiosa, né? Francisco, religioso. Esse cara está deitado aí, porque é um cachaceiro danado, um drogado da rua, e era, na verdade, alguém que tinha sido assaltado. Enfim. Conclusão no Messias, tema, ato de serviço, Abraão, correr para acolher estrangeiros, Yeshua, andar entre os pobres e marginalizados. Ação de graça, alimenta anjos com pão e carne, Yeshua alimenta multidões com pão e peixe. Coração de bondade, de Hesed, apressa-te, Sara, prepara o alimento, faz rápido, Sara, esse alimento. Yeshua, dá-lhe vós mesmo de comer. Yeshua não diz, nós somos aí o alimento desse mundo, nós não somos o sal da terra, nós não somos a luz desse mundo, dê vocês de comer essas pessoas. Revelação divina, o Senhor lhe aparece, o Messias revela o reino de Deus. Ensinamento, amor ativo e intercessão, Abraão, Yeshua, misericórdia e serviço. Vamos ficar de pé? Enfim, meus amados, nós somos chamados aqui para ser instrumentalidade na mão do Senhor. Faça bem a quem estiver diante de você,
e que Deus te agracie com graça e com bondade. Amém? Baruch Hashem, fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Yevareha Adonai Veshmereha, Yeha Adonai Panaveleha Virunica. Issa Adonai Panaveleha Viasemeleha, Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz. Shabbat Shalom para todos. A festa de Hanukkah será no dia 14/12, no domingo às 18 horas. Obrigado, Sandrinho, obrigado, Rovena, e obrigado, Hélio, pelas excelentes perguntas. Tá bom? Shabbat Shalom para todos.